de H.P. Lovecraft. Ar frio. Eles me pedem para explicar por que eu tenho medo de correntes de ar frio. Por que eu tremo mais do que os outros quando entro em uma sala fria? E por que eu tremo quando a brisa fresca da noite desliza pelo calor de um dia suave de outono? Alguns dizem que reagem ao frio como outros reagem ao cheiro desagradável. E sou o último a negar a impressão. O que eu quero é relatar as circunstâncias mais horríveis em que eu me encontrei, para que você possa julgar se constituem ou não uma explicação da minha peculiaridade. É um erro imaginar que o horror esteja inevitavelmente associado à escuridão e ao silêncio, e também à solidão. Encontrei-o a meio da tarde, no meio do barulho de uma cidade grande, no ambiente agitado de uma casa de hóspedes, com uma senhoria prosaica e 2 homens corpulentos ao meu lado, na primavera de 1923. Eu consegui um emprego mal remunerado numa revista publicada em Nova York, e vendo-me incapaz de pagar o aluguel, por mais modesto que fosse, comecei a rastejar de uma pensão barata para outra, em busca de um quarto que pudesse combinar as qualidades de relativa limpeza, móveis decentes e um preço razoável. Logo descobri que, em minhas andanças, estava saindo do fogo para entrar nas brasas, mas finalmente acabei numa casa na West 14th Street, da qual não gostava muito menos do que as outras onde havia ficado até então. O local era um sobrado de 4 andares, construídos em meados do século passado, adornado com lajes de mármore e peças de marchetaria, exemplares do péssimo gosto que imperava naquela época. Os quartos, grandes e de teto alto, horrivelmente revestidos de papel de parede e ridiculamente decorados com cornijas de gesso, cheiravam deprimentemente a mofo e a comida duvidosa, mas o chão estava limpo. As roupas podiam passar e a água quente não esfriava com muita frequência, então passei a considerá-lo um lugar suportável para hibernar. A senhoria, um espanhol maltrapilho chamado Herrero, quase barbudo, não me incomodou com fofocas, nem reclamou porque eu estava consumindo muita eletricidade e meus companheiros eram em sua maioria espanhóis, e tão calmos e pouco expansivos quanto se poderia desejar. Apenas o barulho dos carros passando na rua era um incômodo sério. Eu estava lá há cerca de 3 semanas, quando ocorreu o primeiro incidente estranho. Uma noite, por volta das 8 horas, ouvi um som de gotejamento e, de repente, percebi que já fazia algum tempo que estava sentindo cheiro de amônia. Olhando em volta, vi o telhado. Estava molhado na esquina mais próxima da rua e que o gotejamento vinha de lá. Fui imediatamente ao térreo. Meu quarto ficava no 3º andar, para avisar a senhoria. E ela me garantiu, a coisa seria resolvida, e isso rapidamente. Doutor Munhoz, disse ele, enquanto subia as escadas na minha frente. Está sempre ocupado com seus negócios de química. Ele está doente demais para cuidar de si mesmo, ficando cada vez mais doente, mas não quer que outro médico venha visitá-lo. Ele é um homem muito estranho em sua doença, e o dia todo toma banhos que cheiram muito estranhos e não consegue ficar excitado ou aquecido. Ele mesmo limpa e arruma seu quarto, cheio de garrafas e máquinas, e não trabalha como médico. Mas ele já foi um médico famoso. Meu pai tinha ouvido falar dele em Barcelona e recentemente consertou o braço deslocado do encanador. Ele nunca sai de casa, e meu filho Esteban
Traz para ele comida, roupa limpa, remédios e produtos químicos. Meu Deus, você tem que ver a quantidade de amônia que o homem usa para ficar com frio. A senhora Herrero desapareceu pela escada em direção ao quarto andar e eu voltei para o meu quarto. A amônia parou de pingar e enquanto eu limpava o que havia caído no chão e abria a janela para ventilar o quarto, ouvi os passos pesados da senhoria acima da minha cabeça. Eu nunca tinha ouvido o Dr. Munhoz, exceto alguns sons que pareciam vir de um motor a gasolina. Mas seus passos eram suaves e eram gentis. Perguntei-me por um momento que doença estranha o homem poderia ter, e se a sua recusa obstinada em que outro médico o consultasse não seria o resultado de algum desequilíbrio mental. Desequilíbrio muito comum em pessoas que ocuparam uma posição elevada no mundo e, por algum motivo, também a perderam. Talvez eu nunca tivesse conhecido o Dr. Munhoz, se não fosse pelo ataque cardíaco que sofri certa manhã enquanto escrevia em meu quarto. Os médicos tinham me avisado do perigo daqueles choques, e eu sabia que eu não podia perder tempo. Então, lembrando do que a senhoria me contara sobre os cuidados do Dr. Munhoz, dispensava o encanador. Rastejei o melhor que pude até o andar de cima e bati de leve na porta de cima do meu quarto. Minha batida foi respondida em bom inglês por uma voz a alguma distância da porta, que perguntou meu nome. What are names? E o objetivo da minha visita. E assim ambas as coisas ficaram claras. A porta ao lado daquele em que eu havia batido se abriu. Uma lufada de ar frio me cumprimentou. Embora o dia fosse um dos mais quentes do final de junho, eu estremeci ao cruzar a soleira de uma grande sala, cuja decoração elegante e suntuosa me surpreendeu naquele ninho de desleixo e também de sujeira. Uma cama dobrável desempenhava agora o seu papel de urno de sofá, e os móveis de mogno, as cortinas ricas, os quadros antigos e as estantes cheias de livros sugeriam mais um escritório de cavalheiros do que o quarto de uma pensão. Vi agora que o pequeno corredor, a sala que a senhora Herrero mencionara como cheia de garrafas e máquinas, era simplesmente o laboratório do médico, que sua vida deveria ser passada principalmente no maior dos quartos, que também contava com um banheiro espaçoso. Dr. Munhoz, evidentemente, era um homem culto e refinado. O homem à minha frente era baixo, mas de proporções perfeitas. Usava um terno bem feito. Seu rosto expressava confiança, mas sem arrogância, e era adornado com uma barba curta que começava a ficar grisalha. Óculos de modelo antigo obscureciam ligeiramente os olhos negros, que, juntamente com o nariz aquilino, davam um toque mourisco a uma fisionomia predominantemente celtiberiana. Os cabelos, abundantes, bem cortados, falavam das visitas pontuais do barbeiro, e a aparência geral daquele homem sugeria grande inteligência e cultura superior. Porém, quando viu o Dr. Munhoz no meio daquela corrente de ar frio, sentiu uma repugnância que nada em sua aparência poderia justificar. Somente a palidez de sua tez e a frieza de seu toque poderiam ter fornecido uma base física para aquela sensação, e mesmo ambos os detalhes eram justificados considerando que o Dr. Munhoz era uma pessoa doente. O que me impressionou desagradavelmente também pode ter sido aquele frio estranho, pois aquele frio era anormal num dia tão quente, e o que é anormal provoca sempre aversão, desconfiança e medo. Mas a repulsa rapidamente se transformou em uma admiração, pois a habilidade do médico ficou imediatamente evidente, apesar do ambiente frio e do gelo de suas mãos. Ele diagnosticou minha doença com um único olhar e prescreveu o que eu precisava, e que ele mesmo forneceu.
com a segurança de um mestre, ao mesmo tempo em que me tranquilizava com uma voz inexpressiva, dizendo-me que ele era o mais implacável de todos, inimigos da morte, e que ele investiu sua fortuna e perdeu todos os seus amigos em experimentos destinados a combater e erradicar definitivamente aquela praga. Ao falar assim, sua voz assumiu um tom de fanatismo, e ele ficou mais animado ao ouvir meu peito e misturar algumas drogas no pequeno laboratório. Evidentemente, a companhia de um homem culto era para ele uma novidade agradável naquele ambiente miserável, e o levava a falar mais do que de costume sobre as lembranças que guardava de dias melhores. Sua voz, embora um tanto estranha, era pelo menos tranquilizadora. Nem percebi que ele respirava, quantas frases fluídas surgiam educadamente. Ele tentou me distrair de minhas preocupações, contando-me sobre suas teorias e experimentos. E lembro-me que ele habilmente me tranquilizou ao insistir que a vontade é mais forte do que a própria vida orgânica, de modo que, se uma estrutura corporal fosse cuidadosamente preservada, poderia, através do tratamento científico, manifestar uma espécie de vida nervosa, apesar dos mais graves defeitos. Defeitos ou mesmo ausências de órgãos específicos. Algum dia ele me disse meio brincando, poderia me ensinar a viver, ou pelo menos a ter alguma existência consciente, sem precisar do meu coração. Por sua vez, sofreu os efeitos de diversas doenças, que obrigaram a seguir um regime muito rigoroso, incluindo constipações constantes. Qualquer aumento notável de temperatura, se prolongado, poderia afetá-lo fatalmente, e a frigidez de seu quarto, de 55 a 56 graus Fahrenheit, era mantida por meio de um sistema absorvente de resfriamento de amônia, cujas bombas eram acionadas pelo motor a gasolina que eu ouvia frequentemente do meu quarto. Aliviado da opressão do meu coração num espaço de tempo extraordinariamente curto, voltei ao meu quarto como fervoroso discípulo do preso do quarto andar. A partir de então, fiz-lhe visitas frequentes. Eu o ouvi enquanto ele me contava sobre investigações secretas e de resultados quase assustadores. Tremi um pouco ao examinar os volumes surpreendentemente antigos alinhados nas prateleiras da sua biblioteca. Posso acrescentar que naquela época estava quase completamente curado da minha doença, graças aos seus remédios bem-sucedidos. Aparentemente, meu vizinho não desprezava os feitiços dos medievalistas, pois acreditava que aquelas fórmulas labirínticas continham raros estímulos psicológicos que provavelmente poderiam produzir efeitos singulares na substância de um sistema nervoso, do qual haviam desaparecido as pulsações orgânicas. Fiquei impressionado com o que ele me contou sobre o velho médico Torres de Valência, que participou nas suas primeiras experiências e cuidou dele durante a grave doença que sofreu há 18 anos, da qual provinham os seus atuais distúrbios. Depois de ter salvo o seu colega, o eminente médico foi vítima do inimigo implacável contra o qual lutou. Talvez o esforço desenvolvido tenha sido demasiado intenso, já que o Dr. Munhoz me deu a entender, embora sem entrar em detalhes, que os métodos de cura que lhe foram aplicados foram excepcionais, incluíram terapias que teriam feito outros médicos, apegados a procedimentos mais tradicionais e conservadores. Com o passar das semanas, observei com pesar a deterioração física lenta, mas constante de meu novo amigo. A aparência pálida do seu semblante intensificou-se. A sua voz tornou-se mais oca e menos audível. Os seus movimentos musculares tornaram-se menos coordenados a cada dia. A sua mente e vontade demonstraram menos elasticidade e iniciativa. Dr. Munhoz também pareceu notar a lamentável mudança.
E aos poucos sua expressão e sua conversa adquiriram uma horrível ironia que me fez experimentar novamente a sutil repugnância que senti no primeiro dia. Dr. Munhoz também adquiriu alguns caprichos extravagantes, gostando de especiarias exóticas e incenso egípcio, a tal ponto que seu quarto cheirava a tumba de um faraó no Vale dos Reis. Ao mesmo tempo, sua necessidade de ar frio aumentou. Com a minha ajuda, ele expandiu as bombas de resfriamento até que a temperatura caiu para 34 ou 35 graus Fahrenheit e, finalmente, para 28 graus. Banheiro e laboratório, claro, mantiveram uma temperatura um pouco mais elevada, para que a água não congelasse e os processos químicos não fossem interrompidos. O inquilino do quarto ao lado queixou-se do ar gelado que passava pela porta de ligação. Então tive que ajudar o médico a colocar umas cortinas grossas para resolver aquele problema. Uma espécie de terror crescente, excessivo e mórbido pareceu apoderar-se dele. Ele falava continuamente sobre a morte, mas caía na gargalhada quando palavras como sepultamento ou disposições póstumas surgiam na conversa. Gradualmente, tornou-se uma companhia desconcertante e até assustadora. Mas, grato pelo cuidado que dispensou à minha doença, não pude abandoná-lo naqueles momentos difíceis e encarreguei-me de limpar diariamente o seu quarto e cuidar das suas compras, embora confesse que alguns dos produtos químicos que ele incluía em suas listas de tarefas me chocou muito. Uma atmosfera indefinível de pânico parecia invadir progressivamente os seus quartos. A casa toda, como creio já ter dito, cheirava a formol e a mofo, mas o cheiro dos quartos do Dr. Munhoz era pior. Apesar das especiarias, do incenso e do perfume acre dos produtos químicos que introduzia na água dos agora incessantes banhos que fazia questão de tomar, sem ajuda de ninguém, percebi que aquele cheiro estranho estava relacionado à doença dele. E eu estremeci ao pensar no que poderia ser essa doença. A senhora Herrero fez o sinal da cruz ao ver o médico e o deixou inteiramente aos meus cuidados. Ela nem permitiu que seu filho Esteban continuasse fazendo compras. Quando sugeri que mandássemos outro médico visitá-lo, o paciente ficou tão irritado quanto suas fracas forças permitiram. Evidentemente, ele temia o efeito físico da emoção violenta, mas sua vontade aumentou em vez de diminuir, e ele recusou ser forçado a ir para a cama. A lassidão dos primeiros dias de doença deu lugar ao retorno do seu propósito veemente, de modo que ele parecia gritar, desafiando o demônio da morte. Apesar de ser um fato certo que aquele antigo inimigo estava tomando conta dele. Gradualmente ele parou de comer. A energia mental apenas parecia surgir para mantê-lo a salvo do colapso total. Adquiriu o hábito de escrever documentos longos, que colocava em envelopes que eu enviaria aos destinatários após sua morte. Os destinatários eram, na sua maioria, sábios, cientistas das Índias Orientais, mas um deles era um famoso físico francês. Todos consideravam morto, que sobre quem se sussurraram as coisas mais inconcebíveis. Quando chegou a hora, queimei todos aqueles documentos sem sequer examiná-los. A aparência e a voz do Dr. Munhoz tornaram-se assustadoras. A sua presença quase que insuportável. Um dia de setembro, vê-lo inesperadamente causou um ataque epilético num homem que tinha vindo consertar a instalação elétrica do quarto. Um ataque para o qual o próprio médico prescreveu como medida mais eficaz para ficar fora da vista do paciente. Este é o que parece. Viveu os horrores da Grande Guerra sem nunca ter sofrido um ataque desse tipo. Então, em meados de outubro, o horror dos horrores veio com uma rapidez surpreendente. Certa noite, por volta das 11 horas,
A bomba da máquina de refrigeração quebrou, e após 3 horas, o processo de resfriamento da amônia tornou-se impossível. Dr. Munhoz me avisou batendo no chão de seu quarto, e eu trabalhei desesperadamente para resolver o problema, enquanto meu convidado praguejava em um tom tão sem vida que seria impossível para mim descrevê-lo. Meus esforços amadores revelaram-se inúteis. Procurei então um mecânico de uma oficina noturna que nos informou que não havia solução para o assunto até a manhã seguinte, pois era necessário um pistão novo, impossível de obter naquele momento. A raiva e o medo do anacoreta moribundo assumiram proporções grotescas e ameaçaram destruir o que restava de seu físico enfraquecido. E num determinado momento, um espasmo obrigou-me a tapar os olhos com as mãos e a correr em direção ao banheiro. Quando ele voltou, seu rosto estava fortemente enfaixado. Nunca mais vi seus olhos. A frieza do quarto diminuía sensivelmente e, por volta das 5 da manhã, o médico retirou-se para o banheiro, instruindo-me a arranjar-lhe todo o gelo que conseguisse nas lojas e cafés abertos toda a noite. Cada vez que voltava de uma das minhas expedições, às vezes desanimadoras, em busca de gelo, e deixava o que havia conseguido em frente à porta fechada do banheiro, ouvia um barulho incessante dentro do quarto, uma voz rouca me dizendo, me ordenando, mais avançar! Finalmente um dia quente amanheceu e as lojas abriram as portas. Pedi a Esteban que fosse procurar gelo enquanto eu procurava o pistão da bomba, ou que procurasse o pistão enquanto eu procurava o gelo. Mas, obedecendo às ordens da mãe, recusou categoricamente. No final, resolvi procurar um desempregado e o encontrei numa esquina da 8ª Avenida. Um homem que parecia um mendigo, que concordou em levar gelo ao Dr. Munhoz, enquanto eu me dedicava ardentemente à tarefa de encontrar um pistão para a bomba e alguns especialistas para instalá-la. A tarefa acabou por ser mais difícil do que eu imaginava. Fiquei tão zangado como o meu vizinho quando vi que as horas passavam indo daqui para lá, ligando inutilmente, de metro em metro e de táxi em táxi. Por volta do meio-dia encontrei uma loja onde podiam fornecer o pistão. Por volta da 1h30 cheguei à casa de hóspedes com o material necessário, também com 2 mecânicos eficientes. Eu tinha feito tudo ao meu alcance. Esperava não ser tarde demais. No entanto, um terror negro me precedeu. A casa estava uma bagunça de alto a baixo, e acima das vozes assustadas dos inquilinos, ouvi um homem orando em voz grave e profunda. Um fedor horrível subia da porta fechada do quarto do médico. Aparentemente, o indivíduo a quem ele havia confiado o fornecimento de gelo fugiu, parecendo louco, após a 2ª viagem, talvez por excessiva curiosidade. Ele certamente não poderia ter fechado a porta atrás de si. E assim, ainda estava fechado, provavelmente por dentro. Não havia nenhum som dentro da sala, exceto uma espécie de gotejamento lento. Depois de consultar a senhora Herrero e os 2 mecânicos, e apesar do medo que se apoderou de mim, aconselhei que forçassem a porta, mas a senhoria deu um jeito de girar a chave na fechadura pelo lado de fora, com uma espécie de pinça. Já havíamos aberto as portas de todos os outros cômodos daquele patamar, bem como das janelas que davam para a rua. Depois, protegendo o nariz com um lenço, entramos no consultório do médico, tremendo, aquecidos pelo sol quente da manhã. Uma trilha escura e viscosa se estendia da porta aberta do banheiro até a porta do patamar, e de lá até a escrivaninha, onde uma poça horrível se acumulou. Em cima da mesa havia um pedaço de papel com algumas linhas rabiscadas a lápis. Depois, a trilha levava ao sofá, onde terminava inexplicavelmente. O que estava ou esteve no sofá é algo que eu não posso e não me atrevo a dizer aqui.
mas foi isso que eu consegui decifrar da mensagem que encontrei na mesa. Antes de acender um fósforo e atear fogo, o que eu consegui decifrar, apavorado, enquanto a senhoria e os 2 mecânicos saíam correndo daquela sala horrível para irem gaguejar suas histórias incoerentes na delegacia mais próxima. As palavras horríveis pareciam completamente incríveis à luz quente do sol, com o barulho dos carros e caminhões passando pela rua. Mas devo confessar que acreditei nelas naquela época. Se acredito nelas agora, honestamente, eu não sei. Há coisas sobre as quais é melhor não especular. E tudo o que posso dizer é que eu odeio o cheiro de amônia e que uma simples lufada de ar fresco me deixa enjoado. O fim chegou. Foram as palavras escritas no papel. Não tem mais gelo. O homem olhou e saiu correndo. Mais calor a cada momento e os tecidos não resistem. Acho que você vai se lembrar do que eu disse sobre a vontade, os nervos e o corpo preservado depois que os órgãos param de funcionar. Era uma boa teoria, mas não pode ser mantida indefinidamente. Há uma deterioração gradual que eu não havia previsto. Dr. Torres sabia disso, mas o choque o matou. Ele não suportou o que teve de fazer. E não consegui terminar de seguir as instruções da minha carta. Fiz tudo o que estava ao meu alcance. Preservação artificial, e tem sido suficiente desde que morri, há 18 anos.